Veja o mundo mágico. Aqui é o seu lugar. Na aula de hoje, falaremos sobre imperialismo do século XIX e a europeização do mundo. Então, galera, vem comigo. Em primeiro lugar, eu preciso definir o que é imperialismo. Por isso que aqui está, ó, definição. Ok? Vamos lá. Imperialismo é um movimento de dominação, conquista e exploração das nações industrializadas europeias sobre os continentes africano e asiático. Você precisa compreender que, até esse momento da história, então até o século XIX, a organização política e social dos continentes africano e asiáticos eram variadas. Isso tudo devido aos diferentes processos históricos de formação de cada um dos povos que habitam essas regiões. Nesse sentido, eu tenho que pensar então no desenvolvimento industrial dos países europeus, dos Estados Unidos e do Japão. Esse desenvolvimento industrial dos países europeus, dos Estados Unidos e do Japão levaram à busca por mercado consumidor e matéria-prima. Portanto, esses países, nessa busca por matéria-prima e por mercado consumidor, iniciarão um processo de colonização desses territórios, ou seja, o continente africano e o continente asiático. A esse movimento eu chamo de neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. Você deve estar se perguntando por que neocolonialismo? Vamos lá. O prefixo neo significa novo, colonialismo de colonização. Vocês devem se recordar que, como consequência do processo das grandes navegações, nós temos a conquista da América, ou seja, os europeus chegaram no continente americano e dominaram os povos nativos daqui. Esse foi o primeiro processo de colonização que os europeus fizeram, então, dentro desse contexto. Por isso eu chamo esse período de neocolonialismo. A partir daí, temos uma intensificação daquilo que nós chamamos de globalização. As potências europeias, a Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e Portugal, iniciaram a expansão de seus domínios político e econômico sobre os continentes africano e asiático e, nesse contexto de expansão, nós vamos perceber que teremos europeus ou as principais nações europeias ocupando praticamente todos os continentes do mundo. E essa ocupação de todos os continentes do mundo vai levar àquilo que nós vamos chamar de europeização do mundo. Por que europeização? Porque os países europeus vão influenciar economicamente, politicamente e culturalmente, basicamente, todos os continentes. Outro fator histórico que se relaciona com esse imperialismo e com essa europeização é a expansão e o desenvolvimento do capitalismo. Você sabe que o capitalismo é um sistema econômico que se desenvolveu durante o século XV, lá no processo do mercantilismo, e durante o século XVIII ele influenciou e foi influenciado pela Revolução Industrial. A este momento histórico, nós chamamos de capitalismo industrial, uma nova fase do capitalismo. Esse capitalismo industrial levou a um processo de avanços técnicos e tecnológicos que fez com que ampliassem os mercados consumidores, ampliassem o alcance dos produtos e das mercadorias produzidas por essas potências europeias, e nesse processo, então, nós temos o avanço do capitalismo para uma outra fase, o capitalismo financeiro. Você deve estar se perguntando o que é capitalismo financeiro. Nós já falaremos mais sobre isso. Mas antes de falarmos sobre o capitalismo financeiro, nós precisamos falar sobre as motivações e as justificativas desse processo do imperialismo. Enquanto motivações, nós temos a busca por mercado consumidor, por matéria-prima e a influência da consolidação do nacionalismo.
ok? Então, esses 3 fatores são os principais fatores que levam essas nações europeias a procurarem dominar o continente africano e o continente asiático. A busca por mercado consumidor é para que os seus produtos possam alcançar um maior número de pessoas, obtendo assim maiores lucros. A necessidade de matéria-prima é devido aos processos de exploração da natureza na Europa, durante esse século de industrialização, e a necessidade de aumento de produção. Já o nacionalismo, ou a consolidação desse nacionalismo, está ligado a uma questão interna do continente europeu, que é justamente as disputas entre essas principais potências por domínio territorial, por domínio em termos de poder político e econômico. De que forma ocorreram as justificativas? Ou seja, quais argumentos foram utilizados por esses países e por esses grandes capitalistas para que eles pudessem estar explorando, dominando e conquistando esses territórios? Enquanto justificativas, nós temos 2 principais aspectos: aquilo que nós chamamos de missão civilizadora e o darwinismo social. Vamos lá. A missão civilizadora está relacionado à crença cultural que o europeu tem neste momento histórico de que a noção de civilização está ligada ao desenvolvimento técnico e tecnológico. Por conta disso, o conceito de civilização, ou uma sociedade civilizada, é uma sociedade que vive dentro dos parâmetros europeus. Neste sentido, o europeu vai se sentir obrigado, é como se fosse um fardo para ele, esse processo de civilizar os outros povos. Porém, isso não passou de um argumento teórico para que eles pudessem explorar esses territórios, explorar os recursos naturais, explorar a mão de obra barata e expandir os seus domínios. Já o darwinismo social é uma adaptação feita às ideias de Charles Darwin. Vocês devem se lembrar da teoria da evolução, ou da evolução das espécies de Charles Darwin, né? Onde o mais apto é o que evolui, é o que se mantém dentro do meio natural. Pois bem, o que vai acontecer durante o século XIX? Herbert Spencer vai ser um dos principais teóricos desse pensamento. Nesse sentido, a sociedade europeia, então, seria o ápice do desenvolvimento social, seria os povos que estariam aptos a governar e a levar a sua noção de civilidade, de civilização, para os demais países. Essa teoria também estará junto com outras teorias raciais, que determinam que o homem branco, caucasiano, europeu, tem maior capacidade e habilidade e maior intelecto para o controle e a organização política e social sobre os demais povos, como os ameríndios, os negros, os asiáticos. Agora, vamos falar sobre capitalismo financeiro. Acompanhem na tela a definição. Capitalismo financeiro é a fase do capitalismo caracterizada pelo crescimento da especulação financeira em torno de ações de empresas, juros, títulos de dívidas e outras formas de crédito que se transformaram em mercadorias, sendo comercializadas como tal. O que isso significa? Significa que o capital gerado pela produção industrial, do início lá da Revolução Industrial, da fábrica, permitiu com que esses industriais capitalistas investissem o seu lucro de outras formas, investissem esse capital de outras formas para além da fábrica. No início desse processo, eles pegavam o capital, investiam novamente na indústria, em matéria-prima, essa matéria-prima ia para a produção, se tornava mercadoria e retornava novamente com uma maior quantidade de lucro, capital.
Pois bem, no contexto do imperialismo do século XIX, onde nós temos essa expansão desse domínio econômico desses países europeus sobre o continente africano e asiático, essas empresas, esses capitalistas, terão a necessidade de ter um maior investimento nas próprias empresas. E para que eles também possam ter uma maior quantidade de lucros, eles vão diversificar os seus investimentos. Em vez deles apenas investirem na indústria, eles vão pegar essa grande quantidade de capital e vão, por exemplo, colocar nos bancos. Teremos, então, uma ampliação do sistema bancário. Quando o capitalista injeta dinheiro no banco, esse banco pega esse dinheiro e transforma isso em crédito para outros, para pequenos empresários, para pessoas comuns e assim por diante. Ok? O banco vai pagar ao capitalista uns juros em cima desse empréstimo, né? Porque o capitalista deixa o dinheiro lá, investe o dinheiro no banco e esse dinheiro vai render rendimento. Então nós temos aí o crédito como uma das formas. Outras formas é os juros. O banco empresta o dinheiro a juros. Prestem atenção. Quando o banco empresta o dinheiro a juros, o banco vai receber mais do que ele emprestou. É por isso que na definição de capitalismo financeiro, ele termina dizendo que a mercadoria, ou seja, o próprio capital se tornou uma mercadoria e era comercializada como tal. Retornamos então lá no processo de ampliação do mercado consumidor, ampliação da exploração de recursos naturais no continente africano e asiático. Para que isso acontecesse, essas empresas precisavam expandir o seu tamanho, ampliar a sua capacidade de atuação, ampliar a sua capacidade de produção. É neste momento que surge a Bolsa de Valores e os capitalistas pegando o valor real da sua empresa e transformando esse valor real em ações para serem comercializadas, para serem vendidas. Acompanhem comigo o esquema do quadro. Eu tenho o valor real da empresa. Essa barra inteira é o valor real da empresa, 100% do valor da empresa. Okay? O capitalista, o dono da empresa, ele tem que permanecer com pelo menos 51% dessas ações. Por que ele precisa permanecer com pelo menos 51% dessas ações? Para que ele possa continuar administrando a empresa como ele bem entender, tomando as decisões para onde o dinheiro da empresa vai, em que essa empresa vai investir, como eles vão expandir. Ok? O restante, no caso do nosso exemplo, os 49% restante, serão diluídos em ações. Essas ações serão, então, vendidas na Bolsa de Valores. Essas ações são pequenas partes da empresa. Quando o capitalista faz isso, essas ações ficam ao alcance meu, ao alcance seu, ao alcance de qualquer pessoa que tenha alguma reserva financeira ou uma pequena quantidade de capital para investir. Você se torna, então, um acionista dessa ação. O investidor acionista, ele compra as ações e participa tanto dos lucros, caso essa empresa venha dar lucro, ou das perdas, caso essa empresa venha a falir. Outra coisa importante desse processo é que essa prática permitiu com que as grandes empresas crescessem cada vez mais. E o fato delas crescerem de forma mundial fez com que, de fato, a concorrência,
a livre concorrência, que é característica do processo da Revolução Industrial, da transição do século XVIII para o século XIX, vai acabar se tornando, na prática, quase impossível de ocorrer, devido ao grande poder econômico e ao grande controle do mercado consumidor que as principais empresas terão. A partir daí, nós temos aquilo que nós chamamos de monopólio. E por conta desse monopólio é que esse capitalismo financeiro também é conhecido como capitalismo monopolista. E na aula de hoje nós vimos a definição de imperialismo no século XIX, as motivações, as justificativas, o processo de europeização do mundo e o capitalismo financeiro. Muito obrigado e até a próxima aula. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.